Em uma sexta-feira, 1º de fevereiro do ano de 1974, um incêndio horrível, imenso, parou a cidade de São Paulo. Aproximadamente 756 pessoas distribuíam-se pelos 25 andares do edifício Joelma. Por volta das 8h50, um funcionário ouviu um ruído de vidros sendo quebrados, proveniente de um dos escritórios do 12º andar. Foi até lá para verificar e constatou que um aparelho de ar-condicionado estava queimado. Em seguida, foi correndo até o quadro de luz daquele piso para desligar a energia, mas ao voltar encontrou fogo seguindo pela fiação exposta ao longo da parede. As cortinas se incendiaram rapidamente e o incêndio começou a se propagar pelas inflamáveis do forro. O funcionário correu para apanhar o extintor portátil, mas ao chegar não conseguiu mais adentrar a sala devido à intensa fumaça. Então, ele subiu as escadas até o 13º andar, alertou os ocupantes e, ao tentar voltar ao 12º pavimento, encontrou densa fumaça e muito calor. A partir daí, o incêndio, sem controle algum, tomou todo o prédio. Foram feitas várias viagens com os elevadores, enquanto o oxigênio permitiu, salvando dessa forma muitas pessoas. No final, um ascensorista, na tentativa de salvar mais vidas, prosseguiu, mas como a fumaça havia piorado, ficou sem oxigênio e acabou falecendo no 20º andar. A provável causa do incêndio foi um curto-circuito em um equipamento de ar-condicionado em um dos andares, provocando um aquecimento na fiação elétrica, gerando o primeiro foco de fogo, o qual se espalhou por todo o edifício. Muitos acreditam que os espíritos das pessoas mortas no incêndio vagueiam pelo prédio até os dias de hoje. Uma das tragédias desse incêndio que mais impressionou foi o fato de que 13 pessoas tentaram escapar por um elevador, não conseguindo e morrendo carbonizadas em seu interior, sendo que, devido ao estado dos cadáveres, os corpos não foram identificados, pois naquela época ainda não existia a análise de DNA, sendo então enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, localizado na Avenida Francisco. É um bairro em São Paulo. Os corpos deram origem aos mistérios das 13 almas, e elas são atribuídos milagres, ficando conhecidas como as 13 almas não identificadas. As sepulturas atraem centenas de curiosos, principalmente às segundas-feiras, Dia das Almas. Ao lado das sepulturas foi construída a Capela das 13 Almas, onde diariamente muitos visitantes fazem suas preces, agradecendo a Deus pelas graças alcançadas e também fazendo seus pedidos. Passados muitos anos da tragédia, o antigo edifício Joelma foi reformado, sendo batizado com outro nome, Edifício Praça Bandeira, disponibilizando para aluguel várias salas para escritórios e empresas. No entanto, pessoas que frequentam o local relatam fatos estranhos e sombrios no interior do edifício, como esses que eu vou destacar. O caso do escritório de advocacia. Em um escritório de advocacia lá dentro, no
edifício Joelma era um escritório de advocacia alugado pouco tempo após a reinauguração. Uma assistente ficou até mais tarde para organizar os documentos deixados no fim do expediente. Como já era tarde da noite e devido à existência de muitas salas ainda vazias e sem utilização, o prédio mantinha um silêncio sombrio. Isso em um conjunto com as lembranças do incêndio que ocorreu no passado, produzia um ambiente ainda mais assustador. Em certo momento, a assistente ouviu um barulho na antessala do escritório, como se a porta tivesse sido aberta. Quando ela foi olhar, a porta estava fechada, como havia estado antes. Então ela imaginou que fosse uma outra porta em uma outra sala do mesmo andar que havia gerado aquele ruído. Instantes depois, ela ouviu o barulho novamente e, quando se voltou, viu um vulto de uma mulher passando pela antessala. Ela se assustou, chegando a dar um grito. Foi observar novamente e não havia ninguém no local, apenas ela. Rapidamente ela pegou suas coisas e saiu do escritório. Quando foi trancar a porta, novamente ela viu o vulto de uma mulher no fundo do corredor, desaparecendo em seguida. A assistente rapidamente deixou o edifício e tempos depois se demitiu, pois havia a necessidade de ficar em alguns dias até mais tarde e ela não concordou com a solicitação, temendo ver aquele vulto novamente ou algo ainda pior. O caso Valquimar Carvalho dos Santos. A professora Valquimar Carvalho dos Santos, 21 anos, trabalhava no setor de processamento de dados de um banco que funcionava no 23º andar do edifício Joelma. Ela era funcionária da empresa havia 1 ano e meio. O irmão dela, Álvaro, trabalhava no 10º andar, no mesmo prédio. A família de Valquimar é espírita. Ao ser dado o aviso de incêndio, Valquimar e outras 4 companheiras tentaram fugir pela escada, mas quase foram atropeladas pelos funcionários desesperados que tentavam se salvar. Elas correram para a cobertura do prédio, mas acabaram morrendo por asfixia. Álvaro, irmão de Valquimar, sobreviveu ao incêndio. Álvaro localizou o corpo da irmã no IML, horas depois do incêndio ter terminado. Meses depois, Valquimar enviou uma mensagem psicografada para a mãe através do médium Chico Xavier. Na mensagem, ela contava como tinha sido seus últimos minutos de vida. Em 1979, a história de Valquimar se transformou no filme Joelma, 23º andar. E por falar no filme, fatos estranhos ocorreram durante as filmagens, como ruídos misteriosos no local onde não haviam ninguém, refletores que eram derrubados, embora estivessem bem fixados, sendo que um dos fatos mais incríveis foi a imagem de uma pessoa que não estava nas filmagens ao lado das personagens em uma das cenas, indicando nitidamente ser um dos possíveis fantasmas do edifício Joelma. O passado do local poderia estar prejudicando o local. Sabe-se que na época da escravidão, o local de construção do edifício Joelma foi onde os escravos considerados indisciplinados ou que não realizavam seus trabalhos conforme mandado eram torturados até a morte, marcando o local com dor da raiva, tristeza e sofrimento. Além dessa história de tortura dos escravos, ocorreram
outras tragédias nessa mesma região onde está o prédio Joelma, como por exemplo o caso do Poço, onde um rapaz, um engenheiro de 25 anos, matou sua família e jogou no poço. Aí fica a pergunta: os acontecimentos ocorridos na área do edifício Joelma seriam obra do acaso ou realmente existe alguma maldição naquele local? Talvez influenciada pelo seu passado, marcado com tragédias e mortes. Quem sabe? A única certeza é que essa, bem como outras respostas, estão além da imaginação.